Sábado 19 de abril, sábado de aleluia, e eu tenho a grata satisfação de estar acompanhado com ele, professor Júlio Mário. Tudo bem? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, José Vicente. Satisfação é minha. Obrigado pelo convite. Feliz de estar aqui no Carmo, né? Matando a saudade, né, da família, dos amigos, me energizando. Gente, hoje a gente está aqui para conversar com ele sobre várias coisas. Um dos motivos é o Campeonato Mundial de Karatê. Mas antes de falar sobre isso, queria saber um pouquinho onde está Júlio Mário, o que ele está fazendo, saber um pouquinho mais, né, do que está acontecendo. Então, hoje eu resido em Araraquara, que é interior de São Paulo, né? Sempre que posso estou aqui no Carmo. Às vezes muita gente não me vê porque eu fico lá quietinho com a família, curtindo ao máximo os momentos com a família. E em Araraquara continuo, né, exercendo minha profissão, né, como professor de química, trabalho na rede privada lá, e também continuo treinando e dando aula de karatê-do, assim como fazia aqui no Carmo. Júlio, essa surpresa boa, né? Campeonato Mundial de Karatê, como é que surgiu isso? Como é que aconteceu? Muito bem, Zé Vicente, eu pratico, né, eu gosto de dizer que eu não só pratico, eu estudo Karatê-do desde os meus 14 anos, desde 1989. E lá começaram, né, as primeiras competições, né, tomei gosto pela arte, e aí tive um período, né, aí vem faculdade, não deixei de treinar, mas a gente diminui, né, essa questão de participação em competição, foi por necessidade, e eu retomei, de fato, assim, de uma forma com bastante intensidade, a questão das competições, durante a pandemia. A entidade que eu faço parte, que é a IKGA, né, International Karate-do Gojukai Association, que tem seu representante no Brasil, promoveu alguns eventos online na época da pandemia, o que trouxe assim não só um alento, mas uma motivação, né, para a gente naquele período difícil. Aí teve competição online, onde a gente gravava os vídeos e mandava, né, para os árbitros da entidade. Aí eu participei, aí a primeira, muitos anos sem participar de competição, a primeira eu fiquei em terceiro lugar, na segunda online eu já fiquei em primeiro lugar, né, nacional, e dali eu não parei mais. Aí o ano passado fui campeão brasileiro e também convocado para a seleção que foi ao Chile, do Pan-Americano, né, de Karatê-do da IKGA. E teve pódio, né, que me deixou feliz, né, muito agradecido pela ajuda que tive também para chegar lá, e foi isso, foi tudo uma consequência, José Vicente. Aí esse ano teve seletiva novamente, e agora estou aí convocado para o Campeonato Mundial. Quando que vai ser a competição? Vai ser no dia 7 de agosto, 7 a 11 de agosto, em Chiba, no Japão. Mas você vai um tempinho antes, como é que funciona? Isso, nós vamos provavelmente no dia 2 de agosto. Tem essa questão também do tempo de viagem, né? Fuso horário, então a gente tem que ir um pouco antes para poder dormir, né? Na verdade, descansar e estar bem fisicamente, psicologicamente para o evento. Já está se preparando, porque está chegando aí, né? Ah, com certeza. Desde a convocação, claro, eu já treinava, né? E como eu disse, isso aí foi uma consequência, não foi algo que eu busquei, quero um dia ser da seleção brasileira e ir para o Mundial. Foi meio que consequência do treinamento que a gente já vinha fazendo, né? E agora, a partir do momento que eu fui convocado, contagem regressiva e treinamento todos os dias. Júlio, e para que isso aconteça, né, para que isso se torne realidade, para que você possa representar não só Carmo do Rio Claro, como o Brasil todo, né, lá no Japão, você também precisa de ajuda, precisa de parceiros, né, para que essa viagem, principalmente, seja realizada. Ah, sim, Zé Vicente, até fico agradecido, né, por abrir esse canal, né, para que eu possa falar um pouco sobre isso também. Voltando lá no Pan-Americano, só para te falar como foi, eu tive um patrocínio, inclusive da escola que eu trabalho, né, do COC, tive um patrocínio também do clube, onde eu dou aula em Araraquara, que é o Clube 22, que foi uma parte dos custos, e a terceira e maior parte foi de ajuda de amigos. Aí lá em Araraquara fizemos uma campanha de pizza, teve campanha de rondelli, enfim, né, tive bastante ajuda, principalmente dos amigos e desses dois patrocinadores. Esse ano, dessa vez para o Mundial, já estou em conversa,
tanto com o COC, né, como o clube, e com certeza a gente deve fazer uma campanha, né, que, aliás, eu não iniciei a campanha, posso, em primeira mão te falar qual vai ser a nossa campanha? Não só pode, como deve, por favor. A gente vai fazer uma rifa, né, que eu vou acompanhar também de forma online, aí quem puder ajudar, a gente vai fazer uma rifa de um iPhone. E A primeira vai ser minha, pronto. tá vendo? Obrigado. E, e é isso, porque muita gente pensa, puxa, mas você foi convocado para a seleção, quanto que você vai ganhar? Né, já tive essa pergunta, como assim ganhar, né? E a medalha de ouro, de verdade? Não é de ouro de verdade, né? E a gente não recebe nada, e essa não é uma realidade minha só, é da grande maioria dos atletas do Brasil, né? Tem que treinar, muitas vezes tem que trabalhar e muitas vezes tem que correr atrás de patrocínio, né? E vou ficar, claro, muito agradecido se puderem colaborar, e penso que não é só para mim, né, José Vicente? Como você disse, isso aí tô levando o nome de Carmo do Rio Claro, tô levando o nome do Brasil, e para mim o que é mais importante, sempre fui professor e educador, é dar um bom exemplo, dar uma esperança para todos que praticam esporte, principalmente os jovens, falar, olha lá, o professor Júlio Mário, ó, ele trabalha, ó, ele estuda e ainda pratica um esporte, que bom, né? Então, penso nisso também. Júlio, muitos jovens acompanhando a gente agora. Qual o conselho, né? Qual a mensagem que você deixa para esses meninos que de repente têm vontade, mas não tem aquela inspiração, de repente não tem algum apoio, e principalmente também a mensagem para os pais, né? Para que possam incentivar os seus filhos. Ótimo. José Vicente, primeiro, eu penso assim, escolha o esporte que você gosta, porque o melhor esporte do mundo, o melhor esporte que existe é aquele que você gosta. Eu gosto de Karatê Do, então deu certo, estou aí até hoje, né? Outra coisa é não desistir diante das dificuldades, principalmente no início, né? No início, quando você está aprendendo, o seu corpo não está acostumado, bate o desânimo, não desista, né? Continue praticando, né? Com o tempo você vai entender melhor o esporte que você pratica, com o tempo você começa a sentir os benefícios, né? E em relação aos pais, incentive seus filhos, né? Assim como estudar, na minha visão, também não dá para ficar sem esporte, né? E incentive, colocou o filho, não quero ir mais. Não, tenta mais uma vez. Não, não quero, não gosto. Ótimo, não tem problema, vamos tentar um outro agora. Até a criança encontrar um esporte que realmente goste, porque os benefícios são muitos, né? Tanto fisicamente como psicologicamente. Aliás, eu pratico esporte como me ajuda no meu trabalho, no meu dia a dia. Júlio, para quem quiser ajudar então nessa campanha, já tem alguma forma ou isso vai ser visto depois? Isso, então, estou lançando aqui em primeira mão, né? Aqui na webcam, mas ainda estou organizando em breve nas redes sociais, eu já devo colocar alguma coisa. Tá? Tá certo, Júlio. Então, a sua mensagem, né, final. Desde já, parabéns para você, boa sorte. Tenho certeza que vai ser um ótimo resultado. Carmo do Rio Claro, com certeza vai sentir mais orgulho ainda de você. Que bondade. Muito obrigado mais uma vez, José Vicente. Feliz de estar aqui no Carmo, feliz de estar aqui falando com meus conterrâneos, né? E a mensagem que eu deixo, José Vicente, é a que eu falei ainda há pouco, né? Esporte é necessário. Continue praticando, né? Não tenho tempo. Não, calma, calma, se organize que você tem tempo. Falo com relação ao esporte, mas qualquer coisa que te cause alegria, que te traga bem-estar, né? Tenha tempo para você. Né? Trabalhe, sim, estude, sim, mas tenha um tempo para você. Isso é muito importante, nos ajuda a ter mais leveza, né, diante da vida, e problemas todos temos, mas tendo essa leveza, com certeza a gente passa a ter mais condições de resolver os nossos problemas e ter uma vida mais harmoniosa.